Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja rica, abundante sobre a sua vida. Amém? Bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais um pouco, aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E antes da gente fazer aqui a leitura do texto, e hoje eu entro com vocês aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, eu quero orar, como sempre fazemos, né? Para que o nosso coração, nossa mente, o nosso espírito sejam preparados pelo Senhor, para que possamos aprender, discernir e entender corretamente todas as coisas. Então eu convido você a orar comigo nesta hora. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, graças te damos, Senhor, mais uma vez por esse privilégio, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Eu quero colocar a minha vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos, aqueles que estão acessando, Senhor, esse vídeo, estudando, aprendendo, buscando conhecimento, que o Teu Espírito possa trazer revelação, uma palavra de vida ao coração de cada um, um entendimento renovado. Assim pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, a gente está junto mais uma vez. Deixa a sua Bíblia aí aberta em Apocalipse, capítulo 14. Só tomando aqui um cafezinho gostoso, né? Tá um tempinho mais friozinho, então tá bem gostoso pra gente tomar um café, ou para quem gosta de um chá, né? Alguma coisa assim. Bom, nossa última aula nós falamos ali, fechamos o capítulo 13, falando ali sobre a besta que subiu do mar, falamos sobre o poste ídolo, a marca. E aí o capítulo 14, ele é muito interessante, e a gente precisa entender, né? Porque quando a gente vai olhar o tempo, a narrativa, ele parece não se encaixar nesse momento, né? Lembrando que quando nós estudamos o capítulo 13 e falamos ali da manifestação, né, da apresentação da besta, né, o anticristo, já nesse papel do enganador do mundo, né, já nessa posição daquele que quebra, né, a aliança ali, né, ele invade Jerusalém, ele vence as duas testemunhas, e depois o próprio surgimento do falso profeta, né, o que leva ao período da marca da besta, da grande tribulação. Tudo isso já é na segunda parte, né, da 70ª semana de Daniel. Então nós estamos aí nesse momento, caminhando para o momento final dos últimos 3 anos e meio da tribulação, que é chamada de a grande tribulação. E aí quando nós lemos o capítulo 14, porque preste atenção, eu vou ler para você do capítulo 14, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5, que é o que nós vamos falar hoje. Mas preste atenção porque diz assim, né? Então o capítulo 13 termina dizendo que o número, né, da besta, o seu número é 666. Aí o versículo 1 do capítulo 14 começa assim: Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do Senhor, diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Em algumas versões são castos. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser a primícia para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Bom, só de ler essa parte aqui, parece que Jesus voltou, porque ele está vendo Jesus no alto do Monte Sião, e parece que Jesus então já voltou, já está com 144.000 ali, e tudo parece já estar resolvido. Mas veja, isso não é verdade, porque
senão não faria sentido depois o capítulo 19, porque existem coisas que vão acontecer aqui ainda no capítulo 16. Nós temos, por exemplo, no capítulo 16, as 7 últimas pragas, que são as taças da ira. Então nada disso aconteceu, então parece que ele está fora de lugar, mas não é, ok? Há um sentido, há um propósito desse capítulo 14, do Senhor ter colocado esse capítulo 14 logo após o capítulo 13, ainda tendo outras coisas para acontecer antes do capítulo 19, que é de fato o capítulo que Jesus volta, ok? Então vamos entender isso. O capítulo 14 é o que nós chamamos de um prelúdio, tá? O que é um prelúdio? O prelúdio é um anúncio, é um prenúncio, melhor dizendo, do que vai acontecer, tá? Ele contém os elementos chaves dos acontecimentos, mas não há detalhes, ele apenas está informando o que vai acontecer lá na frente, tá? Então parece que se pulou, né? Que se pularam alguns capítulos e já está anunciando, tá? Mas não é que nesse momento, né, Jesus já está aqui na terra, não é que nesse momento, né, a igreja triunfante, né, já está com ele, né, todos os que creem já estão com ele, ele já voltou, ele já está na terra. Não, isso não aconteceu. Tá? Nós temos que entender que a prerrogativa que continua valendo é a prerrogativa do capítulo 13, que é a prerrogativa do quê? Da perseguição, do martírio, da marca da besta. Um momento que nós vamos chamar de um momento terrível, tá? Um momento extremamente difícil para aqueles que creem e estão na face da terra, tá? Então isso é um prenúncio do que vai acontecer, é um anúncio, tá? Isso de certa forma é muito parecido com o que acontece no capítulo 7, onde até mesmo, né, não por coincidência, porque as coisas de Deus não têm coincidência, né? Você tem ali no capítulo 7 também a questão dos 144 mil, que ali vão ser selados, né? Mas depois, na sequência, você tem ali a visão dos mártires, já na glória. Aí fala dos mártires que vieram da tribulação, que não aceitaram a marca do Cordeiro, que receberam a marca do Cordeiro e não aceitaram, na verdade, a marca da besta, né? E não adoraram ali a besta, tá? Então eles foram martirizados, eles morreram, ok? Então você vai encontrar ali a visão dos mártires na glória. Só que quando e nós já falamos isso na aula, quando nós estudamos o capítulo 7, a gente viu o quê? Que aquele momento em que João descreve a visão dos mártires na glória, numa sequência após a questão dos 144 mil, nós vimos ali que cronologicamente não cabia ali. Então aquilo também era um prelúdio ali, aquilo também era mostrando que no final todos os santos de Deus, todos os que permaneceram firmes, né, mesmo passando pelo martírio e pela morte, estariam com o Senhor no final, porque a visão é a visão da sala do trono. A visão é a visão que eles estão com o Senhor. Então, da mesma forma, nós encontramos a mesma ideia aqui, né? Esse prenúncio. Então, tem a visão dos 144 mil, né? Que agora já foram selados, né? Então, é interessante que quando o capítulo 14 começa, logo após tudo o que aconteceu no capítulo 13, tá? Que tem ali a manifestação da besta, do anticristo, a manifestação do falso profeta, do poste-ídolo, da perseguição, da marca da besta, né? Que nós falamos isso na aula passada, tá? Que representa um período de muito engano, um momento de muito engano, um momento de muita perseguição, tá? Tanto que vai gerar o que? O martírio, né? Então, nós temos que entender que isso representa um momento muito difícil para os que creem e estiverem na terra. Seja se a igreja de fato, né, estiver na terra, se caso não tenha acontecido o arrebatamento pré ou no meio da tribulação, né, ou para aqueles que ficaram,
né, não foram no arrebatamento, seja pré ou mid, ou aqueles que vieram a se converter durante o tempo da tribulação. Na verdade, vai ser um tempo difícil para todos os que creem no Senhor, para todos os que creem em Deus e creem no seu Filho Jesus Cristo, tá? Então, por conta desse momento difícil, né, que vai acontecer para os crentes em Jesus ao redor do mundo, então o capítulo 14, que é esse prelúdio que eu estou falando, ele vem o quê? Para trazer o quê? O conforto. Ele vem para trazer o quê? Fortalecimento para os cristãos nesse momento, tá? Esse fortalecimento ele vem trazer. Ou seja, é aquela palavra que vem na hora certa, quando tudo está muito pesado, muito difícil, tá? Temos que pensar ali que naquele momento em que tudo vai estar muito difícil, o capítulo 14 vem para aquecer o coração, para dar o conforto, para renovar a esperança daqueles que creem. Por isso que o capítulo 14 começa com essa descrição, que ele fala assim: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Então essa visão é a visão que tem a ver com a volta de Jesus. É a visão que marca a sua volta, quando ele volta, quando ele coloca os pés novamente nessa terra. Ok? Então o que está mostrando? Qual que é o propósito do que está sendo escrito no capítulo 14? É mostrar, olha, apesar de tudo que vai acontecer, de toda a perseguição, né, das pessoas estarem morrendo, sendo martirizadas, né, mas sendo chamadas a serem fiéis, por quê? Porque no final, gente, olha lá no final, João está dizendo: eu vi o Cordeiro, ou seja, eu vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Significa, ele voltou, ele veio mesmo, ele chegou, ele está de volta, e com ele todos os que foram fiéis e permaneceram fiéis, todos estarão com ele no final. Então essa palavra é uma palavra que vem para trazer o que? Esperança. O fortalecimento. Olha, fiquem firmes, não retrocedam, não voltem atrás, fiquem firmes, ainda que vocês possam pagar com a vida de vocês, fiquem firmes. Por quê? Porque no final, ele vai estar lá em pé, no Monte Sião ali. E vamos entender o que é o Monte Sião, gente, né? Aonde fica o Monte Sião? O Monte Sião, queridos, depois foi chamado de Monte do Templo. É onde foi construído o templo. Então o Monte Sião, ele é histórico ali, tá? Lá no passado foi exatamente aonde Abraão fez o sacrifício ali do seu filho, tá? Então tem toda uma história ali no Monte Sião, que nos tempos de Jesus era onde ficava o templo, onde foi construído o primeiro templo de Salomão, que depois foi destruído, depois veio o segundo templo, estava ali o Monte Sião, o Monte do Templo, tá? Onde inclusive será reconstruído o templo, porque nós temos que entender que nesse momento da tribulação o templo vai estar reconstruído. Então olha a visão é que o Cordeiro vai estar em pé ali sobre o Monte Sião. Então ele vai estar ali onde está o templo, onde estará o templo, ele estará ali com 144 mil. Essa visão, queridos, ela tá ligada à volta de Jesus, e está ligada ao quê? Mostrando o seu governo, que é o que depois, quando a gente chegar lá em Apocalipse capítulo 21, nós vamos ver isso. O governo de Cristo, ele vai voltar e ele vai governar todas as nações de Jerusalém. E a sua igreja estará com ele, o seu povo, né, os comprados, estarão com ele. Que tem tudo a ver com o texto aqui, porque fala desses 144 mil, os que foram comprados da terra. Né? Depois a gente lê aqui no versículo 4, né? Os que dentre os homens foram comprados. Porque a gente discutiu isso no capítulo 7, sobre essa questão dos 144 mil, quando eles aparecem. A gente discutiu, olha, alguns acham que esse é o remanescente, que isso simboliza, desculpa, queridos, que isso simboliza o remanescente de Israel.
Alguns entendem o remanescente como 144 mil, como um número que não é um número no sentido de ser 144 mil pessoas, mas simbolicamente o remanescente. E alguns entendem que esse 144 mil não está ligado à questão do povo judeu na sua descendência natural, mas na ideia de uma descendência espiritual como aqueles que estão na fé. Então esses 144 mil representariam todos os que creem, ok? Não apenas judeus, né, que têm uma relação como judeus de sangue, mas principalmente uma relação de fé, tá? Todos os que creem na face da terra, porque esse 144 mil estaria ligado ao número 7, estaria ligado a um expoente maior, no sentido de mostrar um conjunto, né, um número completo, pleno, de todos os que, ao passarem, de todos os que seriam do Senhor, mas que estariam passando ali pelo tempo da tribulação. Ok? Então, eu vou voltar daqui a pouco a falar sobre isso aqui, depois trabalhar um pouquinho o capítulo 4, o versículo 4, perdão, e o versículo 5, mas a ideia é essa. A ideia é dessa construção do capítulo 14, trazendo fortalecimento. Então, por isso que ele aponta para Jesus, ele mostra, olha, eu vi, né, o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Então essa é uma referência mostrando o final, que ele venceu, que aqueles que estão com ele, né, como a gente viu ali nas cartas às igrejas, né, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, então estarão ali, todos estarão ali junto com ele, né? E o governo de Cristo ele parte de Jerusalém, né? Ele parte ali do que seria o Monte Sião do templo, a partir dali para toda a terra, tá? Vamos ver o que mais aqui. Então eu já falei aqui dos 144 mil, o que reforça, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, essa questão de quem são os 144 mil. Né? No capítulo 7 a gente viu ali essas vertentes que eu falei. No capítulo agora 14 começa a ficar um pouco mais claro para nós quem sejam esses 144 mil, ok? E aí vem a sequência, fala aqui no versículo 2, tá? E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. Então ele fala, ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Então eu acho que a ideia aqui é dizer algo que, né, uma grande voz que tem um impacto muito grande. E ele começa a dizer, a voz que eu ouvi era como de arpistas. Então observe que, eu não sei se você já viu nenhuma harpa, eu já tive o privilégio de ver uma pessoa, há muitos anos atrás, uma pessoa que tinha uma harpa e tocava uma harpa, um instrumento muito bonito. Talvez daqui, queridos, tenha nascido essa ideia, né? Que todo mundo no céu vai ter uma harpa, né? E as pessoas ficam no céu tocando a harpa. Veja, não é isso que o texto está dizendo. O texto ele fala que ele vê uma voz, ele vê que essa voz ela é uma voz barulhenta, né? Depois ele fala como de arpistas que tocavam com as suas harpas. Então, o que dá a entender na sequência que nós vamos observando aqui, é que não é apenas uma voz, mas uma voz que está em unidade, ou seja, várias vozes que estão em tal unidade que parecem uma só voz. Por isso que ele coloca essa questão das harpas que tocavam, né, dos arpistas que tocavam as suas harpas, porque a ideia é trazer aqui que ao mesmo tempo que parecia uma voz, dava para discernir que essa voz ela era uma composição de muitas vozes, mas elas estavam tão sincronizadas, elas estavam tão melódicas, elas estavam tão alinhadas, que elas pareciam uma só voz. Mas não que fosse, por exemplo, quando fala assim, como nós já vimos aqui, então eu vi um anjo, que quando esse anjo falou, a sua voz era como a voz de um grande trovão. Ali é claro, ali está dizendo assim, ele é um anjo que tinha uma voz muito forte, muito imponente. Aqui a ideia não é essa, tanto que ele não fala que
que ele viu um ser, e ele ouviu a voz desse ser, e que ele fala dessa voz que era como de voz de muitas águas, uma voz do céu, uma voz de muitas águas. Então é como se ele estivesse ouvindo essa voz que parecia uma voz só, mas que ao mesmo tempo ele conseguia perceber que eram várias vozes que estavam todas sincronizadas. Então ele não está dizendo aqui, queridos, que todo mundo vai estar tocando harpa, tá? Mas a ideia da harpa é um instrumento extremamente melódico. A ideia é mostrar que toda aquela voz que era potente, poderosa, que ele fala como um grande trovão, ela não era apenas barulhenta, aquele barulho, mas ela era um barulho que ele era melódico, que ele era bonito, tá? E aí fala assim, e cantavam um cântico novo. O que é um cântico novo, gente? É algo que nunca foi cantado antes. Tá? Então quando fala aí, e cantaram um cântico novo, então é óbvio, é algo que nunca foi cantado. Tá? Então significa o quê? Que aquela voz, que na verdade eram muitas vozes, que representam o quê? Muitos indivíduos que estavam ali, tá? E isso é uma referência que, é claro, o que ele está vendo aqui, né? Tanto que ele fala que elas estão diante do trono. A gente viu o trono lá no capítulo 4, o trono do Senhor, onde estão ali os 4 seres viventes, onde estão ali os anciãos de dias, tá? É exatamente ali onde eles estão, né? Cantando um cântico novo, ou seja, que ninguém conhecia, tá? Essa é a primeira informação, tá? Ninguém conhecia algo novo. Mas aí vem uma segunda informação também interessante. Ele fala, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Bom, aqui eu volto só, antes de falar aqui sobre ninguém poder aprender o cântico, eu volto só para completar aquilo que eu falei para vocês aqui no versículo... Quando eu falei dos 144.000 aqui no versículo 1, que aqui fica muito mais claro de perceber, o que não é tão claro lá pela informação de Apocalipse 7, que esses 144.000, só lembrando, gente, que não há motivos para crer que os 144.000 do capítulo 7 não sejam 144.000 do capítulo 14, tá? Tudo indica que sejam a mesma composição, tá? Que estão em momentos diferentes. No capítulo 7 é anunciado que vão ser selados. No capítulo 14, como é uma visão do fim, né? Como se eu estivesse abrindo ali uma condição temporal e eu estou vendo, né? É como aquele filme que você foi até a metade do filme, quando chegou na metade do filme você pulou para o final. Então você já viu o final. Então a ideia é essa, mostrar o final, é o prelúdio, tá? Então tudo indica que seja os mesmos 144.000, tá? Porque não existe nenhuma informação depois que diga que tem 144 aqui e mais 144 aqui. É sempre o que dá a aparecer, é sempre esse mesmo grupo, que antes não está com o Senhor, porque vai ser selado, porque é o momento do início da tribulação, e depois aparece junto com o Senhor, mas já no contexto de fim, né? No contexto que venceram e agora estão confirmados. Tanto que o texto diz, né, aqui, que, versículo 4, que estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. E aí eu não tenho como, gente, não fazer aquela relação com as palavras de Jesus nos evangelhos, quando ele fala que quando o povo dele, os que creem nele, estiverem com ele, que ele vai buscar e vai estar com ele, ele fala, olha, e aonde eu estiver, eles estarão comigo, nunca mais se separarão para todo o sempre. Então aqui eu vejo claramente aquilo que Jesus disse lá atrás, a palavra se cumprindo, ou seja, estão com ele, que é exatamente essa ideia da noiva do Cordeiro, né? Que depois que ela casa com o Cordeiro, ela passa a estar com ele em todos os lugares, né? Esse é o papel dos santos de Deus, os santos que foram comprados, né? De todos os tempos que estarão com Jesus, são de Jesus e estarão com ele para todo o sempre, tá? Então faz muito sentido isso,
tá? Para a gente pensar em dividir esses dois pontos aqui. Mas o que vale a pena a gente retomar aqui é que eles estão eles estão tocando aqui a harpa, tal, não podia aprender, mas a gente vê aqui, né, que quem não podia aprender tinha que ser alguém dos 144 mil que ele fala que foram comprados da terra. Lembrando que terra tem a ver com, né, tem a ver com a questão com o homem em geral, né? Então não é uma relação agora, não é com o povo de Israel, mas é com o homem. Então ele não está dizendo ali, como ele citou no capítulo 7, de tribos, mas de todos os que foram comprados da face da terra. E no versículo 4 ele reitera isso, quando ele vai falar assim, olha, estes são os que foram comprados dentre os homens, primícias para Deus. Então, quando eu leio aqui o versículo 3 e o versículo 4, eles reforçam muito essa ideia de que esses 144 mil, eles estão ligados muito mais à questão de todos os que creem, né? de uma totalidade dos que creem, que estarão com Cristo, do que propriamente a questão específica somente para com o povo de Israel. Tá? Que mais aqui? Aí eu volto, ele falou aqui do novo cântico, então algo novo. Depois ele fala que ninguém podia aprender aquele cântico. Então veja, é um cântico novo, algo completamente novo, que só quem podia aprender, só quem conseguia aprender eram os 144 mil, esses que foram comprados. Tá? Bom, vamos tentar entender isso, né? Porque assim, é um cântico novo, ou seja, não havia sido cantado, tocado, nada disso, tá? Mas só quem podia aprender e só quem podia cantá-lo, entender, eram esses 144 mil, tá? Que foram comprados da terra. Bom, o que a gente pode tirar aqui, né? Primeiro, quando a gente vê assim a questão, né, dessas vozes que estão uníssonas cantando, quando a gente vê aqui, né, isso traz uma ideia de coral, de um grande coral, de um grande louvor, né, de uma grande adoração, porque eles estão diante do trono, então com certeza eles estão adorando aquele que está sentado no trono, ok? Então diante disso, o que acontece? O que eu vou entender aqui? Talvez aqui seja essa ideia, né, que a gente carrega tanto desse coral celestial, que nós estaremos diante do Senhor, né, cantando a Ele, tá? Junto com os 4 seres viventes, junto com os anciãos, já falei sobre isso. Tá? Agora, essa palavra aqui que fala que ninguém podia aprender aquele cântico, que a palavra aprender aqui é a palavra mantano, tá? No grego, essa palavra tem a ver com conhecimento, tá? Mas não é a capacidade de conhecer, então não é isso que o texto está dizendo, mas é o conhecimento de uso e de prática. Vamos entender isso. O que é esse conhecimento de uso e de prática? É um conhecimento que só tem quem já passou por ele, quem já experimentou, quem já fez uso daquilo, tá? A ideia aqui é que as pessoas aqui por que só esses 144 mil podem aprender esse cântico novo? Porque esse cântico novo só tem sentido, só é possível entender o que ele compreende quem passou o que esses 144 mil passaram. Então, se esses 144 mil representam aqueles que estarão no tempo da tribulação, seja uma parte da igreja, seja os que vão crer nesse período, ou seja, de fato, toda a igreja que vai passar por toda a tribulação, o fato é, nesse momento final, depois que passar, Cristo voltar, vencer a batalha do Armagedon, estabelecer o seu reinado, né? Esse novo cântico, ele só vai ser
cantado, ministrado, expressado, entendido por esses 144 mil, que seria, no caso aqui, a noiva do Cordeiro. Só faria sentido para ela, porque só ela viveu, só ela passou, só ela sabe o significado de uma música. Por exemplo, isso não é difícil da gente entender, tá? Se você pegar, por exemplo, os hinos que existem ao redor do mundo, dos países, tá? Existem hinos de países que foram escritos historicamente, e eles têm uma referência muito forte a fatos históricos que aconteceram, tá? Não é o caso, por exemplo, do nosso hino, tá? Eu acho o nosso hino particularmente muito bonito, claro, não apenas porque eu sou brasileiro, mas é porque assim, eu já tive a oportunidade de ler a letra de alguns hinos ao longo desses anos aí. Não muitos, mas principalmente de hinos de países europeus. E muitos hinos desses países europeus são hinos de batalha. São hinos que foram escritos, né, e eles carregam fortemente um traço que tem a ver com a história das batalhas, da guerra, do sangue que foi derramado, tanto para formar a nação, ou tanto para preservar a identidade da nação. Então, quando a gente pega para ler um hino desse, eu posso até entender o que a letra fala, tá? Mas a verdade é assim, entender o que aquilo representa, eu talvez nunca consiga entender profundamente aquilo, porque aquilo não faz parte da minha história. Eu não vivi aquilo. Uma coisa, gente, é eu ler sobre uma guerra, mesmo que seja num cântico, numa música, e houve uma batalha, e muitos lutaram ali, e derramaram o seu sangue, salve a rainha, salve o país, aquela coisa toda que aparece muito em hino. Agora, outra coisa é eu estar ligado com a história que está escrita ali, que tem a ver com a história do meu povo, que tem a ver com a história do que nós passamos, que tem a ver com a história, por exemplo, uma coisa, por exemplo, gente, a gente falar da Segunda Guerra Mundial. Outra coisa é você falar com quem vivenciou isso. Eu já tive oportunidade aqui no prédio onde eu moro, tem uma senhora, ela tem bastante idade, ela é alemã, e ela, quando criança, ela devia ter entre 7 ou 9 anos, foi o tempo que ela passou ali pela guerra, né? Não, acho que até um pouquinho menos, não é 7, 9 anos não, acho que talvez seja ali 5, 7 anos. Foi quando ela passou pela parte da guerra. E ela conta que eu tive a oportunidade de conversar com ela, não foi uma longa conversa, mas foi uma conversa interessante. Aliás, foi nesse início da pandemia, no início do ano, que ela falava assim, olha, uma das lições que eu tirei durante a Segunda Guerra, com os meus pais, com tudo, nós não estávamos preocupados em ter coisas. A nossa preocupação era com a falta de mantimentos, de não ter o que comer, de ficar sem comer, porque não importava muitas vezes, ela falou, você podia ter um carro, você podia ter coisas, até mesmo objetos dentro da sua casa, mas a grande questão era o medo de não ter o que comer. Então, assim, uma coisa é a gente olhar para isso e falar, nossa, né, não ter o que comer, a guerra, olha o que isso fez. Outra coisa é a percepção que ela tem. Eu nunca vou conseguir entendê-la, a não ser que um dia eu passe por uma experiência muito próxima dessa, e com essa experiência próxima dessa eu posso entender o que seria ter o medo de não ter mantimento, de chegar amanhã e ter, por exemplo, ter o dinheiro para comprar, mas não ter o que comprar, porque foi exatamente essa colocação que ela fez. Ela falou, olha, não era uma questão de não ter o dinheiro, a questão de não ter o produto, de você chegar e ter dinheiro para comprar, mas não ter o que comprar. Então, talvez eu só vá conseguir entender isso o dia que eu, de alguma forma, participar disso. Ou da mesma forma,
se eu fizesse parte daquela nacionalidade, daquele país que tem aquele hino. Porque aquilo tem um sentido para mim, que mesmo que o outro cantasse, né, o outro nunca ia entender profundamente o que aquilo representa. Mas eu, por fazer parte do povo, da nação, por ter vivenciado aquilo, eu consigo entender. Então, quando eu vejo esse não podia aprender, por um lado eu vejo que talvez possa representar isso. Por que não podiam aprender? Talvez porque o aprender aqui teria a ver com a experiência, que é o que a palavra mantano, ela traz aqui, né, do uso da prática. Então não houve uso nem prática. Então não há o conhecimento prático daquilo. Tá? Agora também, gente, eu não posso deixar de trazer a ideia de que talvez quando fala que não podiam aprender, é até por ser um cântico novo, até porque talvez isso tivesse, fosse, por exemplo, uma língua desconhecida. Tá? Seria a mesma coisa, por exemplo, se eu pegar hoje uma música japonesa, por exemplo, né, que as expressões japonesas, né, são completamente desconhecidas, ou um russo. Outro dia eu assisti um filme russo e eu vi lá as escritas, né, que são bem diferentes das nossas, né, letras que a gente não existem no nosso alfabeto, letras invertidas, é um negócio muito diferente. Então assim, o fato é, eu não consigo nem saber o que está escrito ali, né? Eu não consigo nem entender. Então se eu escutar hoje uma música em russo, ou escutar uma música em japonês, eu não faço a mínima ideia, eu não consigo aprender, porque eu não consigo nem entender o que está ali. Então talvez também, tá, tem esse segundo sentido, tá? Um primeiro sentido seria daquilo, do conhecimento que advém da prática, tá? E aí se isso é uma referência àqueles que viveram com o Senhor, o louvor faria sentido, o cântico faria sentido para que todos cantassem juntos, porque só aqueles que viveram, que passaram por tudo aquilo por causa do Senhor, podem cantar, porque aquilo só tem sentido para eles. Mas também pode ser que esse cântico novo, que ninguém podia aprender, somente aqueles, os 144 mil, né, que foram comprados, porque comprados, o que é comprados? Comprados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Então só eles podiam entender, porque só eles tinham a experiência, né? A experiência de terem sido comprados, a experiência do que foi a conversão, a experiência do testemunho de Cristo na vida deles. Tá? Então talvez o idioma, né? E por que eu falo dessa questão do idioma? Porque se a gente for lá para Apocalipse capítulo 2, lá em Apocalipse capítulo 2, você lá fala para a igreja de Pérgamo, a igreja que vencer, lá fala que daria uma pedra branca e daria um novo nome. Então talvez um novo nome, um novo cântico, que ninguém podia aprender, somente esses. Então talvez esse novo nome, que é um nome desconhecido, mas é conhecido para mim e para o Senhor, isso pode significar o quê? Que esse novo cântico, né, que ninguém podia aprender, senão os 144 mil, talvez possa trazer esse mesmo elemento, tá? De algo que só faz sentido para aqueles que de fato passaram a experiência de estar em Cristo, de viver em Cristo, de morrer em Cristo e de morrer por Cristo. Então só faria sentido para eles. Então seria algo desconhecido que os outros não poderiam entender, que não poderiam aprender, porque não passaram por aquela experiência, tá? E também pode significar, por ser algo novo, algo que é desconhecido, de tal forma que aquilo só é trazido e revelado para esses, porque foi feito para eles, né, específico para eles, como por exemplo a ideia de uma língua que eu desconheço ela, mas que todo aquele que conhece aquele idioma sabe cantá-la, vai conseguir ouvir, entender, aprender e cantar. E quem não conhece o idioma nunca vai poder, na verdade, entender o que significa aquilo, ainda que possa ouvir ali a sonoridade, ainda que possa entender que estão falando alguma coisa, mas jamais vão conseguir aprender e vão conseguir cantar.
ok? Então talvez isso nos ajude um pouco nesse sentido aqui. Então fala que eles cantavam, ninguém podia aprender, tem essa relação, né? Vamos em frente aqui. Ok? Aí fala assim, já falei aqui no versículo 3 sobre aqueles que foram comprados da terra, tá? E aí o versículo 4, gente, ele traz uma informação interessante para nós aqui. Porque ele fala assim, estes, se referindo aos 144 mil, ele fala, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, em algumas versões fala, pois são castos, tá? E aí nós precisamos entender o que isso significa, porque se a gente faz uma leitura muito superficial, eu já vi até gente que já vi até assim, mulheres que ficaram ofendidas, né? Irmãs que ficaram ofendidas dizendo assim, poxa, então quer dizer que a relação, o sexo com a mulher é visto na Bíblia como algo impuro, como algo que contamina. Quer dizer então que a relação, que Deus vê a relação sexual como uma coisa impura, porque aqui está dizendo que eles são virgens, então, que eles são castos, né? Então significa que a Bíblia está dizendo o quê? Que a gente tem que ser celibatário. E outra coisa, significa então o quê? Que os homens, né? Os homens aqui são bonitinhos, santinhos, e as mulheres são impuras, que fazer sexo com elas significa ter impureza. Então assim, a cabeça vai longe, aí nós temos que entender há vários princípios bíblicos que eu preciso discernir para compreender aqui. O primeiro deles, querido, é o seguinte, a palavra que aparece aqui como virgens, tá? Ou castos, tá? Ela traz essa ideia também da virgindade, tá? Que é de não ter a relação sexual. Essa palavra, gente, é a palavra partenos, tá? No grego. Essa palavra, ela tem um sentido que tem a ver com essa virgindade, que é de não ter, nunca ter tido uma relação sexual. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Mas a segunda palavra, o segundo significado para a palavra partenos também não no sentido de nunca ter tido uma relação, mas no sentido de pureza, virgindade, castidade, no sentido de se abster. Todo aquele que se abstém da sujeira, da contaminação que a prostituição traz. A prostituição como resultado de idolatria, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, não está dizendo que celibato, que os homens têm que ser celibatários. Também isso aqui não está dizendo, quando fala aqui de homens e mulheres aqui, ele não está trazendo essa ideia de que o sexo em si, ou que as mulheres carregam uma impureza, que se os homens se deitarem com elas ou tiverem algum tipo de relação com elas, eles serão impuros, tá? Até porque, gente, Deus criou a relação entre o homem e a mulher, né? Deus criou o sexo, tá? Então o sexo não é impuro, o sexo é abençoado, mas abençoado dentro do casamento. Então tudo que é feito fora do casamento, ou tudo aquilo que distorce o que deve ser vivido no casamento, isso é impureza, tá? Isso acaba sendo o quê? Impureza é contaminação. Então toda relação fora do casamento, toda relação que ela que ela deturpa, tá? Que ela perverte a relação que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher dentro do casamento, então isso é uma perversão, isso é impureza, isso é contaminação. E muitas vezes essa contaminação, que a gente vai ver no Antigo Testamento, como a contaminação sexual, né, que também era relacionada com uma contaminação espiritual, até porque muitas dessas divindades que eram adoradas, né, aqueles que serviam essas entidades, os chamados, esses líderes religiosos, né, eles eram prostitutos cultuais, e muitas dessas divindades
trabalhavam com orgias e muitas vezes essa impureza, essa contaminação, ela vinha, uma contaminação que era espiritual, ela advinha de uma contaminação que tinha de relação sexual. Um exemplo disso a gente encontra quando Balaão vai dar a sua sugestão, a sua ideia, o seu conselho para Balaque, e ele fala: olha, faça com que as mulheres, as suas mulheres, elas atraiam os homens israelitas e façam com que eles se relacionem sexualmente com elas, e depois isso vai levá-los à idolatria, tá? Então você vai encontrar essa relação do sexo, né, do sexo fora do casamento, da relação sexual, com uma impureza que muitas vezes ela vai estar relacionada com idolatria. Uma idolatria que não é às vezes diretamente a um santo ou uma santa, a uma imagem de alguma coisa, mas a idolatria que está no sentido da rebelião, de buscar fora de Deus, fora do que Deus estabeleceu, né? De entronizar na sua vida aquilo que não é o Senhor. Tá? Então você vai encontrar essa relação aqui. Então, que tem a ver com a segunda interpretação da palavra pártenos, tá? Que é se abster da sujeira da prostituição que existe, né? Que na verdade tem como causa primária a idolatria. Então ele está falando aqui de uma impureza, de uma contaminação. Quando ele fala aqui, estes são os que não se contaminaram com mulher, nós temos que entender que nós estamos dentro do contexto da tribulação, dentro do contexto de toda uma cultura cada vez mais ímpia, de uma cultura cada vez mais idólatra, de uma cultura cada vez mais de promiscuidade. Lembrando, gente, que o capítulo 13, a gente não pode esquecer, o que estava acontecendo no capítulo 13? O capítulo 13 tem a questão do falso profeta, chamando a adoração da falsa divindade, que seria a besta, e do próprio poste ídolo. Tudo isso lá fala claramente para levar as pessoas a adorar a besta e receber a sua marca e adorar o seu nome ou o número do seu nome. Tá? Então, o que isso trata? De prostituição espiritual, tá? Uma prostituição espiritual, o engano, tá? A marca, as práticas das pessoas. Então, quando a gente começa a entender essas outras passagens, nós vamos entender, né, que essa promiscuidade, essa contaminação, quando ele usa aqui a questão dessa contaminação com mulheres, primeiro, ele não está dizendo que os 144 mil são apenas homens, né? Aqui esses 144 mil tem um sentido muito maior, envolve homens e mulheres. O que ele está dizendo aqui é que estes homens e mulheres, tá? Eles não se contaminaram, tá? Eles estão aqui, eles são do Senhor, eles não se contaminaram, eles se mantiveram puros, mesmo diante de um sistema ímpio, de um sistema promíscuo, de um sistema que leva à contaminação, à prostituição. Esse sistema, gente, ele fica muito claro se você ler aí Apocalipse 17, olha o que o verso 1 e o verso 2 falam. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Agora preste atenção no versículo 2. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Observe que a relação aqui, ele usa a ideia da prostituição, né? Ele usa essa ideia aqui da mulher, não para dizer que a ideia da mulher é uma ideia de prostituição, mas é carregar essa ideia da contaminação, pegando a ideia de uma relação né, fora do casamento e trazendo que gera uma contaminação, uma prostituição, para trazer essa ideia que a gente vê aqui e que se repete claramente no capítulo 17, dizendo: olha, essa prostituição, tá? Uma prostituição. Então está dizendo o que aqui? Esses 144 mil, ou seja, todos que são do Senhor, não se contaminaram, mantiveram-se puros, né? Os que foram comprados pelo sacrifício de Jesus, esses que são primícias de Deus,
tá? Eles não se contaminaram, eles se mantiveram puros, tá? Por isso que o versículo 5 termina dizendo o quê? Na sua boca não se achou engano. Veja que apesar de falar aqui de se contaminar com mulher, o texto não é trazendo o indicativo de relação sexual física, mas de uma promiscuidade espiritual, uma promiscuidade de comportamento, uma promiscuidade de prática de vida. Por isso que o versículo 5 fala, na sua boca não se achou engano. Significa o quê? Que se achou a verdade. E aí ele fala, são irrepreensíveis. Quem são irrepreensíveis? Esses 154 mil. O que é ser irrepreensível? É ser perfeito? Não. Irrepreensível significa que você procurou viver de uma forma onde você não seria repreendido. E observe, eles são irrepreensíveis diante do Senhor. Então, ou seja, diante do Senhor, eles viveram de forma reta, mesmo com todo o contexto em volta deles, eles viveram de forma reta, que não se achou engano no falar, tá? E eles não são nem dignos de serem repreendidos, tá? Por quê? Porque eles procuraram sempre fazer o que é certo. Então, tudo isso aqui está ligado com essa ideia, tá? De contaminação ou de pureza, mostrando o quê? Que mesmo esse povo todo, passando por tudo isso, é o povo que persevera se mantendo santo, é o povo que persevera não se contaminando, ainda que a perseguição venha. Por isso que o capítulo 14, esse prelúdio, porque ele está mostrando para todos aqueles que naquele momento estão passando por grande tribulação, ele está mostrando, olha lá, o Senhor voltou, o Senhor está com todos os seus, e todos os seus que esses estão ali, eles estão lá. Olha, qual a característica deles? Eles não se contaminaram, eles se manteram puros, eles se manteram irrepreensíveis, eles se manteram na verdade, eles não permitiram que nenhuma impureza adentrasse o coração deles. Ok? Então esse é o sim para mostrar o final, para que esses irmãos que estão passando tudo que estão passando, fiquem firmes. Não desanimem, não retrocedam, mas mantenham-se de pé, mantenham-se em santidade diante do Senhor. Amém? E isso serve, queridos, de lição para nós também, né? Isso serve que mesmo estando de volta de toda uma cultura promíscua como a nossa, uma cultura que cada vez mais é uma cultura de contaminação, nós possamos não nos contaminar. Nosso coração possa estar puro, para que as nossas palavras sejam verdadeiras, não sejam palavras que na boca são enganosas, e o nosso proceder, o nosso caminhar diante do Senhor seja um caminhar irrepreensível. Amém? Porque não é ser perfeito no sentido que eu não erro, que eu não falho, que eu posso não me equivocar e até vir a pecar, mas significa que eu busco uma vida, eu busco viver de uma forma agradável ao Senhor, e de maneira que o Senhor olha para mim, Ele pode até ver, né, muitas coisas que precisam ser mudadas em mim, mas Ele vê que na verdade eu estou buscando viver uma vida santa diante dEle. Eu não quero ser encontrado como alguém que é digno de receber uma repreensão. Eu quero ser uma pessoa que aos olhos do Senhor tem buscado cada vez mais ser irrepreensível. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, abençoado com esse ensino, com esse estudo, e você possa também cada vez mais ser aqueles que não se contaminaram, que diante de um mundo como o nosso tem procurado ser casto. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse estudo. Continua a abençoar o teu povo, Senhor. Ser com cada um deles é a minha oração, meu pedido, meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um excelente domingo para você, um excelente feriado para você e para sua família. Fiquem na graça e na paz de Cristo Jesus. Um grande abraço. Até mais.